Vamos resolver agora a questão 29. A questão 29 fala o seguinte: três canaletas planas e horizontais, sendo as duas primeiras semicirculares e a terceira com perfil de 1/4 de circunferência. Terceira, né? Aqui. São dispostas conforme a figura a seguir. Nas entradas de cada canaleta encontram-se três partículas, A, B e C, de massas M, M e 2M. O sistema composto pelas canaletas e partículas é conservativo e todas as colisões são frontais, sendo que entre A e B perfeitamente elástica, entre B e C parcialmente elástica, com coeficiente de restituição igual a 0,5. No instante inicial, a partícula A é lançada com velocidade v e B e C estão em repouso, conforme indica a figura. O impulso sofrido pelo conjunto de partículas desde o lançamento de A até a saída de C na terceira canaleta tem módulo igual a... Então, primeiramente, a gente tem que lembrar do seguinte: nesse caso aqui, como é em colisão elástica e frontal, né, o que acontece dos corpos de mesma massa? Né? Simplesmente trocam de velocidade. Então, A e B têm a mesma massa. Então, conforme a partícula A vem, ela bate aqui, a A vai ficar parada e a B sai com a velocidade que vinha A. Tá? Então, a gente pode fazer aqui a quantidade de movimento entre B e C. O que ele tinha antes, né, tem que ser igual após a colisão. Então, vamos colocar aqui, ó, o que? Quantidade de movimento em B antes da colisão. Vou botar um Azinho aqui que é antes da colisão. Mais a quantidade, né, de movimento em C antes da colisão. Tem que ser igual a depois. Quantidade de movimento em B depois da colisão, mais a quantidade de movimento em C de depois da colisão. Só que eu lembro que ele fala o seguinte, que C está parado. Então, antes da colisão, a velocidade aqui é zero. Então, quando eu fizer aqui, ó, vou lembrar você o que eu tenho que fazer. Eu faço aqui, ó, eu sei que B, a massa de B, ele falou aqui que é M, certo? Então, eu tenho M. E lembra que eu falei que V, que eles trocam de velocidade aqui? Então, a velocidade inicial de B vai ser V, tá? E aí, quando eu coloco aqui, ó, a massa, só para lembrar aqui, de repente eu estou falando e você não lembrou, né? A quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade, tá bom? Eu fui direto ali e não comentei, tá? Mas só para te lembrar. Então, eu tenho aqui que a massa do C é igual a quanto? Antes, né? Antes e depois vai ser a mesma massa, é óbvio. E a velocidade antes é o quê? É zero, ele está parado, tá? Então, é por isso que a gente corta esse aqui. Que vai ser igual a quantidade de movimento em B depois, e aí ele vai ter uma velocidade VB que a gente não sabe, mas a massa vai ser o quê? A massa vai ser M, e a velocidade, vou colocar aqui uma velocidade VB, depois da colisão. Mais a massa M, que é quanto? A massa de C, que é quanto? 2M, vezes uma velocidade que vai sair ali de C. Correto? O que eu percebo aqui? Que eu tenho M em todas, né, aqui. Então, eu posso cortar M. Aqui eu vou cortar tudo, né? Vai dar zero. Aqui eu corto M e corto M. Então, eu vou ficar aqui. Deixa eu escrever com caneta azul, mudei para vermelho aqui, né? Então, eu vou ficar com o quê? Com V, que vai ser igual ao quê? A VB, né? VB mais 2VC. A gente guarda essa equação aqui. E agora a gente lembra o quê? Que o coeficiente, né, que ele fala aqui, ó, coeficiente de restituição é igual a quanto? É igual a 0,5. O que é o coeficiente de restituição? O coeficiente de restituição é a velocidade de afastamento, quer dizer, depois da colisão, né, dividido pela velocidade de aproximação. Então, a velocidade de afastamento depois da colisão vai ser o quê? Vai ser VB depois mais VC depois, né? E a velocidade de aproximação era só a velocidade de B, né? Que era quanto? Que era V, né?
Lembra? O A veio aqui, bateu, o B sai com a velocidade que vinha A, né? Então, quando eu escrevo aqui, ó, eu vou ter 0,5, né? Igual a VBD mais VCD dividido por V. Olha o que eu ganhei aqui, ó. Eu ganhei que 0,5V é igual a VBD mais 2VCD. Velocidade de colisão depois, tá? Velocidade de C depois da colisão. Tá? Então eu tenho duas equações, ó. Eu posso fazer um sisteminha aqui, ó. Tenho essa, a equação 1, e tenho aqui a equação 2. Vou fazer um sistema, tá? Qual vai ser o sistema? Vai ser V é igual a VB mais 2VC. Depois eu descubro lá a velocidade de VC e calculo a quantidade de movimento ali na saída, né? E aqui eu vou ter 0,5, né? VB. Aqui é VBD, né? Esqueci de botar o VBD. Eu também não coloquei aqui, né? Mais VBD mais fiz uma besteira aqui que é VCD, tá? Mais VCD. Tá bom? Eu fui no embalo ali, acabou que eu escrevi errado, tá? Então deixa eu vou riscar aqui, ó, para não te confundir ainda mais, né? E aqui vai ser, ó, que eu vou ter que é 0,5V igual a VBD mais VCD, tá bom? Foi que eu fundi a nossa equação 2. Tá? Então agora aqui eu posso fazer um sistema. Como é que eu vou fazer? Aqui é V. Como é que eu vou fazer o sistema aqui? Né? Eu vou multiplicar por menos 1. E aí eu posso multiplicar tanto em cima quanto embaixo, mas eu vou multiplicar aqui embaixo, né? Vezes menos 1. E aí eu já vou fazer direto, né? Eu vou passar aqui a ter menos, então eu vou ter 1 menos meio, eu vou ter o quê? Meio V, né? Aqui eu vou ter menos VBD, então eu vou cortar esse com esse. E aqui eu vou ter o quê? VCD. Olha que interessante. Eu descobri que VCD vale meio V, né? Então, agora o que eu posso fazer? Lembra, eu tenho uma quantidade de movimento aqui, ó, com esse vetor para cima, né? E eu tenho com a velocidade ali para cima, e eu tenho aqui, ó, a quantidade de movimento para cá. Então, o que eu posso fazer? Eu descubro que eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui, ó, VA, né? E eu tenho ali, ó, minha velocidade sai para cá, né? VC, né? Como ele quer um impulso, o impulso ele é o quê? Ele é igual a variação da quantidade de movimento. Então, o impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Então, se eu achar a variação da quantidade de movimento, eu estou encontrando o quê? O impulso sofrido no conjunto de partículas, né? Então, o que eu posso fazer? Eu tenho a quantidade de movimento aqui, ó, quantidade de movimento em A, e isso aqui é a minha quantidade de movimento em B, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Isso aqui eu posso resolver como? Eu vou ter uma resultante, ó, uma resultante que vai ser isso aqui, né? Isso aqui é o quê? Um teorema de Pitágoras. Então, eu posso dizer que a minha variação de velocidade, ΔQ, vai ser igual ao quê? A raiz quadrada, né, de QA ao quadrado mais QC ao quadrado. Então, quando eu venho para cá, ó, ΔQ, lembrando que ΔQ é igual ao impulso, tá? Eu tenho o quê? Que QA vai valer quanto? QA vai valer
mv ao quadrado, né? Mas QC vai valer quanto? Eu tenho que a massa da partícula C vale 2m, né? Vezes a velocidade, que vale o quê? 0,5 v ao quadrado, né? Então, quando eu resolvo isso aqui, vou botar aqui bem aqui para trás, eu vou ter que m ao quadrado, v ao quadrado, né? Quando eu faço isso aqui, ó, 2 vezes m, 2 vezes meio, eu vou ter que 1. 1 ao quadrado é igual ao quê? É igual a 1. Então, eu fico com m ao quadrado, v ao quadrado, tá? Então, isso aqui me dá o quê? Vai me dar aqui ΔQ, que é o meu impulso, vai ser igual ao quê? 2m ao quadrado, v ao quadrado. Resolvendo esta raiz, eu tenho que ΔQ, que é o meu impulso, vai ser igual ao quê? mv raiz quadrada de 2. Né? Isso vai me dar o quê? A resposta certa, se eu organizar aqui, vai ser a letra C. Letra C é a resposta. A questão é bastante conta, né? Eu achei essa questão difícil também. Tá? Essa prova é bastante difícil. Lembrando que tem a nossa playlist com a prova toda resolvida. Se você for lá nas nossas playlists, você vai ver que está tudo organizadinho, prova por prova de física, prova de matemática, prova de física da especialista, do Enem, da AFA, e vão ter mais provas ainda que a gente vai trabalhar nisso. Tá bom? Muito obrigado por terem assistido o vídeo e até a próxima.